Salve, estudantes! Eu sou o professor Victor Aragão e no vídeo de hoje teremos o simulado 3 de Direito Constitucional focado na primeira fase da OAB. E antes de começar, já é inscrito no canal? Então se inscreve aí, deixe seu like, que assim você ajuda esse projeto e possibilita estar trazendo mais conteúdo, aulas, simulados para vocês. E me segue no Instagram, tem dicas, conteúdos, vocês podem conferir lá, inclusive materiais que eu tenho focado para a primeira fase da OAB. Vou deixar os links direto aqui na descrição do vídeo, é só vocês conferirem lá. Agora vamos para o simulado. Primeira questão, FGV. Em decorrência de um surto de dengue, o município Alfa, após regular procedimento licitatório, firmou ajuste com a sociedade empresária Mata Mosquitos Ltda, pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, visando a prestação de serviços relacionados ao combate à proliferação de mosquitos e à realização de campanhas de conscientização da população local. Nos termos do ajuste celebrado, a sociedade empresarial passaria a integrar de forma complementar o Sistema Único de Saúde, SUS. Diante da situação narrada, com base no texto constitucional, assinale a afirmativa correta. E o tema principal dessa questão é sobre saúde. Se pode ou não esse procedimento licitatório que foi feito de acordo com a questão em relação ao Sistema Único de Saúde. Vamos às alternativas. Letra A. O ajuste firmado entre o ente municipal e a sociedade empresária é inconstitucional, eis que a Constituição veda a participação de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde, ainda que de forma complementar. Está errada essa alternativa. Pode sim haver de forma complementar a participação de entidades privadas. Letra B. A participação complementar de entidades privadas com fins lucrativos no Sistema Único de Saúde é admitida, sendo apenas vedado a destinação de recursos públicos para fins de auxílio ou subvenção às atividades que desempenhem. Perfeito, letra B é a nossa resposta. E essa alternativa ela está fundamentada no artigo 199, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, nesse caso em tela, pode haver a participação de entes privados com fins lucrativos para complementar o Sistema Único de Saúde, porém, não vai poder a destinação de recursos públicos para esse fim. Letra C. O ajuste firmado entre o município Alfa e a sociedade empresária Mata Mosquito Ltda encontra-se em perfeita consonância com o texto constitucional, que autoriza a participação e posterior repasse. Errado, esse final está errado, a letra C, não pode ter repasse de recursos públicos para entidades privadas. Letra D. As ações de vigilância sanitária e epidemiológica, conforme explícita a Constituição, não se encontram no âmbito de atribuições do Sistema Único de Saúde, razão pela qual devem ser prestadas exclusivamente pelo poder público. Errado. Pode sim ter o auxílio complementar de entidades privadas, não necessariamente é exclusivo pelo poder público. Próxima questão de simulado. FGV, questão 2. As chuvas torrenciais que assolaram as regiões norte e nordeste do país resultaram na paralisação de serviços públicos essenciais ligados às áreas da saúde, educação e segurança. Além disso, diversos moradores foram desalojados de suas residências e o suprimento de alimentos e remédios ficou prejudicado em decorrência dos alagamentos. O presidente da República, uma vez constatado o estado de calamidade pública de grande proporção, decretou o estado de defesa. Dentre as medidas coercitivas adotadas com o propósito de reestabelecer a ordem pública estava o uso temporário de ambulâncias e viaturas pertencentes ao município Alfa. Diante do caso hipotético narrado, assinale a afirmativa correta. E aqui temos um assunto muito importante para a prova da OAB, que é sobre o estado de defesa e também o estado de sítio, bem recorrentes nas provas de direito constitucional do exame da ordem. Vou deixar um card aqui que tem uma aula já aqui no canal focado nesses dois institutos, tanto estado de defesa quanto estado de sítio, que vocês podem depois estar estudando esse conteúdo. Vamos então às alternativas da questão. A. A fundamentação empregada pelo presidente da República para decretar o estado de defesa viola a Constituição, porque esta exige para tal finalidade a declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada. Está errado, o estado de defesa é realmente o instituto adequado e não estado de guerra ou resposta à agressão armada.
Letra B. Embora seja admitida a decretação do estado de defesa para restabelecer a ordem pública em locais atingidos por calamidade de grandes proporções da natureza, não pode o presidente da República, durante a vigência do período de exceção, determinar o uso temporário de bens pertencentes a outros entes. Errado, pode sim. Como aqui é uma medida urgente, excepcional, no estado de defesa, vai poder, de maneira temporária, usar bens ou imóveis de outros entes. Letra C. O estado de defesa, no caso em comento, viola o texto constitucional, porque apenas poderia vir a ser decretado pelo presidente da República caso constatada a ineficácia de medidas adotadas durante o estado de sítio. Então aqui está falando, a letra C, que primeiro tinha que vir um estado de sítio e, caso não fosse suficiente, que decretasse o estado de defesa. Está errado. E é justamente o contrário. Primeiro se decreta o estado de defesa e, caso não seja suficiente aquelas medidas, pode-se decretar o estado de sítio, que é muito mais abrangente, com medidas mais drásticas. Continuando, alternativa D. A União pode determinar a ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, respondendo pelos danos e custos decorrentes, porque a necessidade de restabelecer a ordem pública em locais atingidos por calamidades de grandes proporções da natureza é fundamento idôneo para o estado de defesa. Perfeito, resposta correta, letra D, está lá no artigo 136 da Constituição. Realmente, o presidente ele é competente para decretar o estado de defesa e também pode-se usar de forma temporária os bens e serviços públicos, e ele vai responder por custos ou danos causados por esse uso temporário. Então a resposta está correta, letra D. Continuando, FGV, questão 3. Durante o campeonato oficial de judô promovido pela Federação de Judô do Estado Alfa, Fernando, um dos atletas inscritos, foi eliminado da competição esportiva em decorrência de uma decisão contestável de arbitragem que dirigiu a luta. Na qualidade de advogado contratado por Fernando, assinale a opção que apresenta a medida juridicamente adequada para o caso narrado. Bom, então aqui temos uma questão de competência sobre a competição esportiva, houve uma decisão da arbitragem, ele pode contestar aonde, como. Então aqui é uma questão de jurisdição, quem é competente. Vamos às alternativas. Letra A. Fernando poderá ingressar com processo perante a Justiça Desportiva para contestar o resultado da luta. E, uma vez esgotadas as instâncias desportivas e proferida a decisão final sobre o caso, não poderá recorrer ao Poder Judiciário. Errado esse fim. Realmente precisa primeiro passar pela Justiça Desportiva. Porém, após isso, cabe ao Poder Judiciário comum. Tem esse direito. Próxima alternativa, letra B. Fernando poderá impugnar o resultado da luta perante o Poder Judiciário, independentemente do esgotamento das instâncias da Justiça Desportiva. Errado. Como requisito, precisa passar primeiro por todo o esgotamento da instância da Justiça Desportiva, para depois ir para o Poder Judiciário comum. Letra C. Fernando, uma vez esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, que terá o prazo de 60 dias contado da instauração do processo para proferir decisão final, poderá impugnar o teor da decisão perante o Poder Judiciário. Perfeito. Resposta correta, letra C. O prazo máximo para a Justiça Desportiva julgar é 60 dias e, após isso, ele tem todo o direito de entrar no Poder Judiciário comum para reivindicar os seus direitos. Vamos agora ver o erro da letra D. A ordem jurídica, que adotou o princípio da unidade de jurisdição a partir da Constituição de 1988, passou a prever a exclusividade do Poder Judiciário. Errado. Como vimos, passa primeiro pela Justiça Desportiva e após isso vai para o Poder Judiciário. Então a alternativa correta é a letra C e está fundamentado lá na Constituição, no artigo 217, parágrafo 1º e 2º da Constituição. Continuando, tá gostando do simulado? Então se inscreve aí no canal, deixa seu like, que assim você ajuda esse projeto a estar cada vez mais crescendo e trazendo conteúdo para vocês. Vamos agora para a próxima questão do simulado. FGV, questão 4. Bento ficou surpreso ao ler em um jornal de grande circulação que um cidadão americano adquiriu fortuna ao encontrar petróleo em uma propriedade situada no estado do Texas. Acrescença-se que um amigo com formação na área de geologia tinha informado que as imensas propriedades de Bento possuíam rochas sedimentares, normalmente presentes em regiões petrolíferas.
Antes de pedir um aprofundado estudo geológico do terreno, Bento buscou um advogado especialista na matéria a fim de saber sobre possíveis direitos econômicos que lhe caberiam com o resultado da extração do petróleo em sua propriedade. O advogado respondeu que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, caso seja encontrado petróleo na propriedade de Bento, então vamos ver o que a Constituição fala sobre esse caso específico da questão 4. Alternativa A, poderá, por ser proprietário do solo e por extensão do subsolo de sua propriedade, explorar a atividade auferindo para si o bônus e o ônus econômicos advindos da exploração. Alternativa errada. Letra B, receberá indenização justa e prévia pela desapropriação do terreno em que se encontra a jazida, mas não terá direito a qualquer participação dos resultados econômicos provenientes da atividade. Errado, pois essa questão de jazida, petróleo, não é essa a resposta que a Constituição traz para nós. Não é sobre desapropriação e uma justa e prévia indenização. Letra C, terá assegurada, nos termos estabelecidos pela via legislativa ordinária, participação nos resultados econômicos decorrentes da exploração da referida atividade de sua propriedade. Resposta correta, letra C, está lá no artigo 176, parágrafo 2º da Constituição. Ele vai ter direito sim à participação dos resultados econômicos dessa exploração. Alternativa D, não terá direito a qualquer participação do resultado econômico da atividade. Errado, ele tem sim direito à participação, conforme o artigo citado. Então, resposta correta, letra C. Bom, assim chegamos ao fim de mais um simulado. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários que eu respondo vocês. Vimos assuntos muito importantes que vêm sendo cobrados na prova da OAB. E até o próximo vídeo, estudantes!